pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Gabi e vamos começar mais com 1000 coisas entre outras. No vídeo de hoje eu vou falar sobre transporte público. Quem nunca já andou em um transporte público que atire a primeira pedra? Todo mundo provavelmente já precisou andar em um ônibus, trem, metrô e afins. Mas o meu foco hoje eu vou falar sobre trens. Por que eu cheguei propriamente neste tema? Porque esses dias eu tive que ir para 25 de março e como eu moro aqui em Campo Limpo, eu tive que pegar dois trens, duas baldeações, um até Francisco Morato e o outro até a Luz. Pensa numa viagem, é mais ou menos 1h40 dentro de um trem. Tava insuportavelmente quente. E aí a gente já começou a ver o movimento na própria estação de Francisco Morato. E vou te falar, enche pra caramba de gente. Começou a ficar realmente lotado a partir de Lapa e Água Branca, que já são meio que os pontos finais. Gente, é realmente muito lotado. Você que não tem costume de andar de trem, você pode até se assustar um pouco com o aglomerado de pessoas que tem. Como eu moro aqui, né, no interior, eu não sou muito acostumada a tantas pessoas. Eu não consigo, assim, explicar pra vocês, porque eu gosto disso. Eu acho interessante, uma vez ou outra, eu presenciar como é que é a cidade grande. Porque, assim, eu tenho alguns planos de morar pra São Paulo. Mas só depois que eu me formar, eu tiver uma estabilidade melhor pra poder morar pra São Paulo. Querendo ou não, lá é o lugar onde tem as oportunidades. Sabe quantas pessoas transitam entre as estações de São Paulo? Lembrando que são 97 estações. São cerca de 7,3 milhões de pessoas diariamente. Então só imagina quantas pessoas ficam no mesmo vagão, gente. É realmente desesperador quando você vai tentar entrar no trem. Só para piorar nessa situação, na volta foi um horário de pico, mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu e minha mãe, a gente preferiu ficar esperando na estação, aí acabou dando aí umas 5h30, 6 horas para chegar um trem que pudesse ser um pouquinho mais vazio. Sinceramente, eu consigo imaginar que assim, nossa gente... Sinceramente, eu acredito que andar de ônibus talvez não seja tão ruim quanto andar de trem. Entretanto, andar de ônibus é mais demorado, mas trem é mais rápido. Mas os dois são lotados, então foda-se tudo. Mas aí passaram as estações, eu finalmente consegui sentar e aí chegamos ao nosso destino em Salvas. Quando eu trabalhava em Jundiaí, é óbvio, eu pegava todos os dias o ônibus e eu entrava de manhã, então eu presenciava diversas coisas. E assim, se eu pudesse escrever um livro de tantas as coisas que eu já presenciei dentro de um ônibus, eu com certeza teria um dos melhores best-sellers do Brasil. Dá licença. Eu duvido que você já não tenha percebido, enquanto você está mexendo ao celular, tanto em pé ou sentado, alguém é assim só de olho no que você estava escrevendo. E ao contrário, né? Porque a gente acaba sendo seduzidos pela curiosidade. Quem nunca também já presenciou de sentar no banco preferencial e ficar na incerteza se deve ou não ficar? Principalmente quando sobe aquelas senhoras que você não sabe se deveria estar sentando na frente ou se teria entrado pela porta de trás. Outra coisa também que eu me mato é para descobrir quando a mulher está grávida ou não. Para não correr o risco de chamar a mulher de gorda, eu prefiro ficar quieta, esperar que alguém me cutuque ou me chame e fale assim, ó, sai de lugar. Quando você vai pegar os últimos ônibus do dia, normalmente 10h30 ou 11 horas da noite, você pega os motoristas falando cada assunto. Uma vez eu peguei um motorista falando assim que uma travesti tinha dado em cima do motorista e do cobrador quase que ao mesmo tempo. Eu me segurei um pouco para rir porque a forma como eles falaram não foi ofensiva. Começando por aí, não foi ofensiva, mas foi divertido, né, você imaginar uma cena dessa. Outra coisa que também eu já ouvi quando estava sem fone de ouvido é quando a mulher falava pra outra que pegou o marido traindo e que com certeza ia matá-lo no dia seguinte. Eu também já peguei muitas pessoas fazendo coisas erradas, como, sei lá, sentado no lugar preferencial, sabendo que realmente tinha alguém que precisava sentar devido à idade, ter criança de colo e aquelas coisas que a gente tá ciente. Eu acho que isso vai realmente do senso da pessoa, né? Fatos sobre mim dentro de um ônibus. Eu já quase caí muitas e muitas vezes. Pra vocês terem noção do perigo da pessoa aqui andar de ônibus, uma vez um ônibus ele fez uma curva tão fechada, eu não consegui me segurar e acabei parando no colo de uma moça. Por sorte eu conheci a moça e a gente começou a dar muita risada. Mas para minha má sorte tinha pessoas com quem eu trabalhava e em vez delas me socorrerem, elas só deram risada e o motorista também viu, começou a dar risada e sabe, foi aquela coisa maravilhosa, né? Passei vergonha gostoso. O bom é que era aquele micro-ônibus, então não tinha tantas pessoas assim. Mas mesmo assim, já imagina, né? Cair no colo assim de alguém. Ó, que delícia. Eu também já tropecei. Quando dá aquelas freadas assim, você não sabe onde segura. Lembrei de uma coisa agora.
Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego lá em São Paulo, eu peguei a linha amarela. Foi a primeira vez que eu tinha pegado a linha amarela. Se você não conhece, a linha amarela é uma das mais, digamos assim, famosinhas que tem em São Paulo, que dá acesso ao Butantã, Ilha da Paulista, acho que também Augusta, não me lembro bem. E eu fui exatamente pra lá, era Oscar Freire que eu ia. Gente, eu não tinha noção como o metrô era rápido. Não sei, ele é muito mais rápido e eu não tinha me segurado ainda. Eu quase fui parar lá do outro lado, porque ele é mais vazio. Não tinha ninguém pra me ajudar. Então só imagina a cena da criança quase caindo no chão. Claro, tinha algumas pessoas lá, mas eu acho que seria uma das minhas quedas mais engraçadas dentro de um transporte. Porque é o seguinte, eu não tenho um senso de equilíbrio, nem de espaço. Então às vezes eu acho que dá certo, não dá. Mas tudo bem, né? Às vezes eu acho que eu consigo segurar em algum lugar a tempo, às vezes eu acho que eu caibo naquele determinado cantinho do metrô, do ônibus e etc. Mas não é bem assim, principalmente para uma pessoa que é do interior e vai pra cidade grande. Deixem aqui nos comentários um momento mais bizarro, constrangedor e engraçado que seja que você já passou dentro de um transporte público. Queria você aqui do canal, um beijo e tchau!